Axé Moreuaú, Moreuá, Axé Moreuaú, Moreuá, Erubê Sile, Ekumafa Oloja, Axé Moreuaú, Moreuá, Axé Moreuaú, Moreuá, Axé Moreuaú, Moreuá, Erubê Sile, Ekumafa Oloja, Axé Moreuaú, Moreuá. Aiorô. Essa cantiga pra mim é uma das mais bonitas, com certeza. Aprendi com os meus antigos, canta no finalzinho ali do Xiri de Obaluayê, na tradição Nagoebá. É uma cantiga que remete muito à súplica e ao agradecimento. Fala muito sobre os vários surtos de febre amarela e outras febres que existiram não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Mas essas súplicas são remetentes de Pernambuco, porque de fato foram feitas dentro do culto Nagoebá de Pernambuco. E fala muito sobre pedir para proteger e agradecer por aqueles que foram protegidos. Essa cantiga é muito interessante. Fala muito sobre o surto de febre amarela que teve em 1658, 1713, 1753, 1848, 1878. Teve surto de febre amarela no Brasil inteiro, inclusive em Pernambuco. Devastou muita gente, 1912, 1940, tudo isso aconteceu e essa súplica fala muito sobre isso, né? Sobre o agradecimento daqueles que se livraram para proteger aqueles que não tiveram. Não existe coisa melhor do que analisar as intenções musicais dos cânticos sagrados do culto ao orixá. Por exemplo, essa cantiga mesmo, a primeira frase fala Axé Moreuá, diz que more seria ter gratidão, ser grato, Uá é vir e Axé é força vital, é o poder do Deus, é o poder da divindade, é o poder de Olodumare em exerção por intermédio de Obaluayê, que nesse caso é a divindade a qual está sendo louvada. Então, eu vim esboçar gratidão, eu vim ser grato, eu vim agradecer pelo teu poder, pela tua força. Isso é interessante entender o quanto o negro, o quanto os grandes sacerdotes daquela época, eles tinham sim um molejo, uma estratégia na louvação que faziam para o orixá, para que aquilo não servisse só para aquele momento, servisse para a eternidade. Mas vamos continuar a tradução e a interpretação, a possível tradução e interpretação, pois não é verdade absoluta, mas é uma visão muito interessante. Bora! E o conceito de estratégia, ele continua, porque quando fala Erubê, está falando que eu tenho medo, nós temos pavor, estamos apavorados com aquilo que pode nos possuir. Erubê Sile, que está falando aí, é baixar a temperatura do corpo. Mais uma vez, nós voltamos para o assunto dos vários surtos de febre amarela e de outros tipos de febres que existiram não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Mas no momento estamos falando sobre uma cultura que é exercida em Pernambuco. Então, Erubê, nós temos medo daquilo que pode nos pegar, da doença que pode nos pegar, que pode nos possuir, aquilo que pode vir a nos afligir. Sile é baixar a temperatura corporal, ou seja, nos mantenha sem a febre, nos mantenha com a temperatura do corpo baixa. E isso sim é ter estratégia para saber louvar a orixá. E você, já tinha essa noção dessa tradição também? O teu mais velho já tinha te explicado ou você está aprendendo aqui? Conta para mim lá no privado que eu vou achar legal de saber. Ainda dentro da mesma frase, podemos criar a possibilidade ou fazer alusão à menção de Erubê ser aquele que possui o carrego, que possui a carga, o preparado, a magia, o trabalho que foi feito dentro do Essinile, da casa de culto, ou Sile, como é dito popularmente aqui no Brasil. Erubê, Sile, literalmente, possua o preparo, o carrego, possua a carga que foi feita dentro da casa de culto. Está falando aí mais uma vez as oferendas, as possíveis oferendas que foram feitas para evitar que aquele surto de febre disso ou febre daquilo afligisse o povo de orixá, o povo do terreiro. Mas isso são possibilidades muito respeitosas. Como eu disse, eu não estou aqui para colocar uma verdade absoluta. Isso são possíveis verdades que existem. Afinal de contas, o orixá é muito plural, o orixá é muito povo. Dentre várias opiniões que existem, o orixá respeita muitas opiniões coerentes, sensatas, verdadeiras e abomina a maluquice da cabeça dos loucos. Para concluir aí, é Cu que está falando, é a roupa dos ancestrais, a roupa de Egungun,
Mas está falando jamais, de forma alguma. Fá é retirar, subtrair. Olô, Senhor, Ele, Alá, aquele que exprime posse sobre algo. E já, nessa cantiga, está falando por através de, por intermédio de. Ou seja, é por intermédio do Senhor que nós jamais retiraremos as roupas de Egungun. Nós jamais desrespeitaremos aquilo que os nossos ancestrais nos repassaram como herança e tradição, como culto e liturgia, como conexão com o Olodumare, com Exu, com as grandes mães ancestrais e com os nossos próprios orixás. É Kumafaolojá, nós jamais retiraremos as roupas de Egungun, e é pelo Senhor que nós jamais faremos isso. Nós não retiramos o azê de Obaluaí, nós não retiramos a roupa de Egungun. Existem versos, euriquis, evocações que falam sobre não retirar. E essa frase dessa cantiga deixa muito claro isso. E assim, concluindo a resposta da pergunta que me foi feita, eu deixo muito claro aqui que eu não estou para deixar a verdade absoluta. Como vocês viram, existem possibilidades. Essa é uma das cantigas que eu escuto desde criança, mas que geralmente as pessoas não têm tradução, muito menos interpretação sobre a mesma. É uma cantiga que é cantada no Naguebá de Pernambuco. Há muitos e muitos anos essa súplica é feita. Eu estou aqui, coincidentemente, trazendo a realidade do mundo, a realidade de Pernambuco e a súplica de Orixá, a proteção por intermédio do mesmo, trazendo aqui o conhecimento, tentando abranger, ajudar pessoas que não obtiveram essa informação, tentando ajudar com aquilo que eu venho obtendo, jamais tentando passar ninguém para trás, mas deixando aqui um orixá que age na realidade, sem falcatrua, sem fantasia. Só o orixá nosso de cada dia, porque é o que é necessário. Então vamos aprendendo, vamos caminhando, com muito respeito, com muito respaldo, pois é isso que o orixá quer. É a nossa união e o fortalecimento, não é o enfraquecimento por causa de conversa boba, não. Axé.